Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Nesse vídeo a gente vai tratar sobre medidas de tendência central, que são correspondentes à moda, média e mediana, e também as medidas separatrizes, tá? Eu espero cobrir todo esse conteúdo nesse único vídeo, né? Porque é um conteúdo bem simples, tá? Não tem nada muito extraordinário, é só muita conta, né? E a parte conceitual desse, da definição de cada uma dessas medidas, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela moda, né? É aquele registro, score, que ocorre com maior frequência. Então, assim, quando a gente faz a contagem dos dados, né? Quando a gente apresenta os dados, e a gente observa que aquele se repete, um determinado valor se repete com maior frequência, esse vai ser a moda, tá? É até parecido com o que a gente tem aí no dia a dia, né? Quando uma determinada roupa está na moda, a gente vê isso com uma frequência bem grande na rua, né? Então, é mais ou menos esse mesmo conceito, tá certo? Bem, o que pode acontecer é que num determinado grupo de dados a gente tenha mais de uma moda, tá? A gente pode ter duas, três, várias modas, tá bem? E aí, ou nenhuma moda, né? Se cada um dos dados, nenhum deles se repetir, né? Aí a gente tem o que a gente chama de uma distribuição amodal, tá? Bem, a vantagem, né, essa medida de tendência central, né, a moda, ela é utilizada também para as distribuições de dados qualitativos, né? Que são aqueles dados que a gente não pode fazer nenhuma conta com eles, né? Tipo, esse exemplo que eu coloquei aí, que é o tipo sanguíneo, tá? Então, eu não tenho como calcular uma média de tipo sanguíneo das pessoas, né? Então, eu vou apresentar aquele tipo sanguíneo que ocorreu com maior frequência, que no caso desse exemplo aqui é o sangue tipo O, né? É o que apareceu aí mais vezes, né? Registrados. Bom, agora vamos para os dados numéricos, né? Então, se eu tiver os dados assim compilados numa tabela, sem intervalo de classe, né, como está aí, aqui eu coloquei um exemplo bem simplesinho, né, que são os scores de 1 a 5, e pelo que a gente observa aí da frequência, o score 3, né, o dado 3, ocorreu com maior frequência. Então, nesse caso, a moda vai ser 3. Bom, para dados agrupados em intervalos, né, a gente tem uma primeira estimativa, uma primeira medida, que seria o ponto médio do intervalo modal. Por que eu estou falando estimativa? Uma vez que eu compilo meus dados, né, em intervalos de classe, em distribuições com intervalos de classe, na verdade, eu perco os dados, né? Eu não sei quais foram os registros que estavam ali, por exemplo, no intervalo de 2 a 3, que é o intervalo que acomodou o maior número de contagens, né? Olha aqui, tá? Então, esse intervalo de 2 a 3 é o que a gente chama de intervalo modal, tá? Então, assim, eu não sei quais foram os registros compilados ali. Na verdade, eu posso ter, inclusive, uma distribuição amodal. Eu posso ter nenhum registro se repetindo, tá? Mas eu não tenho mais esses registros. Eu compilei tudo nessa tabela. Então, a gente vai fazer aí meio que uma aproximação, né? Então, a primeira estimativa seria pegar o ponto médio desse intervalo modal, que no caso aqui seria 2,5, tá? E uma outra fórmula também, bem assim, utilizada, né, é a fórmula de Subler, tá? Aí depois eu vou especificar aqui cada uma dessas, o que significa cada letrinha dessa daí, mas é como se eu tivesse, vamos supor, vocês vão entender melhor isso aí geometricamente. Eu não vou ficar aqui deduzindo essa fórmula, tá? Mas é só para mostrar para vocês o que seria, né? O que é a ideia dessa fórmula de Suber aí. Eu vou desenhar aqui assim, por alto, né? O histograma dessa distribuição de classe que está aí. Então começa no 1, 2, 3, até o 6, né? 4, 5. Ah, vou fazer só até o 5, tá bom? Porque o intervalo modal está de 2 a 3 mesmo, então, tá bom? Aí o 1, no intervalo de 1 a 2, a minha frequência foi 8, né? Então, seria uma barrinha aqui na altura 8, tá?
Aí de 2 a 3, a frequência foi 18. Estou marcando aqui sem muita precisão aí na escala, mas é só para exemplificar mesmo, tá? Depois de 3 a 4, 16. Então, 16 está mais ou menos aqui assim, tá? 3 a 4, 16, tá bom? De 4 a 5, 12. Então, 12 deve cair mais ou menos aqui assim, tá? Só assim para a gente ter uma primeira ideia. Então, a fórmula de Suber, ela faz o seguinte, eu pego essa ponta aqui, essa ponta ligo lá, tá? Então, esse ponto aqui de interseção é a moda, tá? Então, o que vai acabar acontecendo? O fato da frequência do intervalo posterior aí, né, ser 16, tá? Vai ser maior do que a do intervalo anterior, que é 8, isso vai puxar a moda mais para perto do 3 do que do 2, né? Então, seria essa formulinha que está aí. A fórmula de Suber, então, eu vou pegar L vai ser o limite inferior da classe modal, Δ1, a diferença, né, entre a frequência do intervalo modal e a frequência do intervalo anterior. Δ2, a diferença entre a frequência do intervalo modal e a do intervalo posterior. E H, a amplitudezinha do intervalo modal, tá? Então, aplicando esse exemplo, né, a gente tem o Δ1 como 10, 18 menos 8, né, olha lá a frequência aqui, né? O Δ2 como 18 menos 16, né? E aí a gente joga na fórmula, conclusão, a moda ficou 2,8, realmente é um valor mais para perto do 3, né? E uma coisa interessante é você observar que esse valor encontrado, ele é um registro possível no intervalo de 2 a 3, né? Vamos que eu tenha errado aí, tivesse cometido um erro bobo aí nessa fórmula, tivesse encontrado 3,2. Já ia ver que está errado, né? Porque 3,2 é um registro do intervalo seguinte. Então, não pode estar correto, ok? Seguindo, vamos à média. A média, todo mundo sabe fazer uma média, né? Você soma tudo, divide pelo número de dados que a gente tem. Isso é a fórmula em português. A fórmula em matemática é essa daqui, mais feiosa, né? Claro. Então, você tem esse somatório aí de todos os registros e tudo dividido por 1 sobre n, que é o total de dados que eu tenho na minha distribuição, tá? Então, isso aí eu não vou nem ficar falando muito a respeito, mas é o cálculo da média. Isso para dados simples, se eu tiver lá os meus registros, assim, poucos registros, né? E assim, você vai pegar um por um, tá? Mas você pode fazer isso no Excel também. Tem lá essa formulinha básica, isso não é difícil de achar. E aí, no caso, não precisa nem fazer distribuição de frequência. Você pode ter 100 registros lá dentro, selecionar tudo e mandar calcular a média. E aí você não precisa nem estar se ocupando de ficar fazendo contagem nem nada disso. Hoje a gente tem muitos recursos, né? Mas é só apresentando aqui para vocês o que a gente tem de conhecimento, tá? Bom, para dados tabulados, que diferença tem aqui? A única diferença é que os registros estão resumidos. Então, olhando para essa tabela, ao invés de eu ter os 62 registros um depois do outro, igual a gente tinha aqui, né? Igual a gente tinha aqui nessa situação, a gente tem esses dados resumidos, tá? Então, vamos ver, o número 1 ocorreu 8 vezes. Então, quando eu somo todos os 1s, eu faço 8 vezes 1. A mesma coisa com 2. Né? O 2 ocorreu 15 vezes. Então, para eu somar todos os 2, eu vou fazer 15 vezes o 2. Então, por isso que naquela fórmula da média, tá? Cada registro fica sendo multiplicado pela sua frequência. É semelhante ao que seria uma fórmula ponderada, né? Uma média ponderada. Tá bom? Então, esse seria o cálculo da média para os dados tabulados. Se eu tiver o ponto, os dados agrupados em intervalos de classe, aí, de novo, né, aquela história de que, vamos dizer, que eu não tenha os registros, mas que me foi apresentada uma tabela assim, tá? Os intervalos de classe e o número de dados contados em cada classe dessa aí. Aí eu não tenho como colocar os 63 dados no Excel, eu não tenho mais eles, né? Então, eu vou ter que fazer uma conta de uma média aproximada de posse do que eu tenho aí como disponível, tá bem? Então, para fazer essa aproximação, eu vou pegar como se fosse o registro aqui, né? Eu vou pegar
o ponto médio do intervalo de cada classe, né? Então, vamos dizer, de 1 a 2, eu vou pegar aí 1,5, aqui 2,5, 3,5, aqui 3, tá? 4,5 e 5,5. Aí, eu passo a ter uma tabelinha assim, e a gente reduz ao caso anterior, né? Como está aqui, tá? E aí, simplesmente, eu vou multiplicar o ponto médio por cada frequência, somar tudo e dividir pelo total de dados, né? Se reduz ao cálculo como antes. Beleza. Assim, a respeito do símbolo da média, tá? A gente usa x barra maiúsculo assim ou x barra assim, né? Vocês podem olhar na literatura, tá? Vocês vão começar a observar isso, né? Se vocês, à medida que a gente for avançando, né, no estudo da estatística, quando você tem, né, uma média populacional de uma distribuição como parâmetro, né? Aí a letra é outra, aí é média mi, entendeu? Uma letrinha grega, tá? É a média daquela distribuição populacional como parâmetro, tá? Mas o x barra seria uma aproximação para essa média mi. É como se, por exemplo, eu tenho uma população lá de 100 milhões de pessoas, né? E eu quero um determinado registro lá, sei lá, idade, tá bom? Aí eu tenho lá uma média populacional que eu, na verdade, não sei qual é. Eu vou pegar uma amostra, tá bom? Essa amostra, aí eu vou dar uma letra para ela que vai ser a minha x barra. Então, não vai ser a minha média populacional, vai ser a minha média amostral, a média que eu obtive naquela amostra, tá? Então, por isso que há essa diferenciação nas letrinhas, né? Na estatística inferencial, se a gente chegar lá, se der tempo, aí a gente vai ver esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Mediana. A mediana corresponde, né, ao dado central da distribuição. Então, tipo assim, eu faço a ordenação. Ih, tocou o telefone, galera, peraí. Voltando aí, então, gente. A mediana, então, como eu estava falando, ela corresponde ao valor central que a gente tem numa distribuição depois de feito uma ordenação dos registros, tá? Então, nesse caso primeiro exemplo aqui, né? Tá aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aí 1, 3, 6, parará, parará. Então, os dados estão todos desordenados. Aí, depois que a gente faz a ordenação, como tá aqui, tá? A gente tem um total de dados que são 13. O valor central, né, nem é tão difícil assim a gente observar, vai ser o 7º dado, né? Eu vou ter 6 antes dele e 6 depois dele. Então, o dado central é o 7º registro, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é esse registro aqui. Então, a mediana é 4, tá? Bem, mas para a gente determinar esse número, a posição, né, que a mediana se encontra, aí a gente usa uma formulinha, né, n mais 1 sobre 2, no caso de dados assim, 1 por 1, tá? Se for dado agrupado lá em intervalo de classe, a gente vai usar também em outro processo. E nas separatrizes também. Onde n é o total de dados, tá? Ah, mas para 13 foi fácil. Sim, mas para 147 já vai ficar mais complicado, né? Então é melhor fazer a continha, porque aí a gente vai saber quem é o registro central mais facilmente, tá? Nesse exemplo aí, no segundo exemplo, a gente tem aqui um grupo par de dados, né? Aqui, esse último aqui, depois que fica ordenado. Então, nesse caso, se você for apresentar a posição da mediana, encontra 6,5. 6,5 corresponde ao registro que está entre o 6º e o 7º dados, quer dizer, não tem ninguém ali no meio, né? Mas aí a gente pega a média desses dois. Se eles forem iguais, a mediana é aquele valor. Se não, a gente faz uma média, né? Como é o caso aqui. Eu vim aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho dois valores centrais quando eu tenho um número par de dados, eu tenho dois valores centrais. Então, a mediana vai ser a média desses dois, que no caso aqui ficou 3,5, tá? E no caso de dados tabulados, então a ideia continua a mesma. Eu encontro a posição da mediana, que no caso eu tenho 62 registros, tá? Então vai dar 31,5.
E para eu saber qual é o valor que está ocupando essa posição 31 e 32, né, o 31º e o 32º, eu faço a minha distribuição, né, eu faço a minha frequência acumulada. Então, eu vou somando, né, 8 mais 15, 23, mais 18, 41. Então, passou. O 31º e o 32º dados são iguais a 3, porque eu tenho aí uma carreira de 3, né? Eu tenho 18 3 seguidos, tá? Então, um desses 3 vai ser um valor central, então a mediana é 3. Beleza. Já se eu tenho dados acumulados em intervalo de classe, aí, de novo, aquela história da perda dos dados, né? Eu não tenho mais os dados, tá? Então, eu vou ter que fazer aí uma aproximação, né? Então, da mesma maneira, eu vou calcular a posição da mediana, no caso aqui eu tenho 63 dados, então é o 32º valor, 32º registro, e aí eu faço de novo a frequência acumulada e encontro este intervalo aqui. Então, a minha mediana está localizada nesse intervalo de 3 a 4, tá? E aí eu vou entrar numa fórmula que vai calcular esse valor aproximado da mediana, que vai ser um número que tem que estar nesse intervalo de classe, né? A ideia é a seguinte, né? Vamos dizer aqui, eu tenho lá meu intervalo de classe, que qual foi? De 3 a 4. Então, de 3 até 4 vai ser um valor desse aqui, né? Então, até o 3 foram registrados 26 contagens, né? 26 dados, né? E dentro desse intervalo aqui, de 3 a 4, eu tenho 16 registros contados aqui. Eu não sei como eles estão distribuídos, se estão todos muito perto do 3, todos muito perto do 4, eu não tenho como saber. Mas eu vou considerar que eles estão distribuídos assim, espaçadamente, né? Distribuídos igualzinho ali dentro, tá? Então, quando eu conto, né, bom, dos 26, tá, para chegar ao meu 32º dado, então eu tenho aí 6 registros, né, que é o que falta. Então, 6 dentro desses 16 vai contar mais ou menos uma certa proporção desse intervalo inteiro, tá? Então, se eu tivesse faltando, sei lá, se fosse, eu tenho 20, se eu tivesse aqui tá, eu tenho 26 dados, mas a minha mediana estivesse lá na posição 40, por exemplo, né? Aí eu já estaria mais perto do 4, porque iria faltar, para eu chegar aos 40, iriam faltar 14, entendeu? Então, 14 em 16, eu ia cobrir uma proporção maior desse intervalo aqui. Então, é dessa forma que essa fórmula aqui vai funcionar, tá bem? Então, você vai pegar inf é o limite inferior do intervalo mediano, porque eu vou somar a esse limite inferior essa proporção que eu preciso. Tá? Então, mais, aí vem n sobre 2, que é o registro que falta, né? No caso aqui vai ficar 31,5, né? Menos a frequência acumulada do intervalo anterior, tá? F do intervalo anterior, F antes, dividido pela frequência do intervalo mediano, isso tudo vezes amplitude, né? Então, isso aqui é aquela proporção que eu estou te falando, que eu falei para vocês, que vai ser calculado e depois multiplicado pela amplitude para ter uma distribuição correta ali dentro do tamanho do intervalo, né? Então, nesse caso aqui, né, aplicando aí os valores, a gente ficou com a mediana igual a 3,34, né? E, de fato, né, um valor mais para perto do 3, porque 6 registros dentro de um intervalo que contém 16 é menos do que a metade, né? Então, ele vai estar entre 3 e 3,5, vamos colocar assim, tá? Então, isso dá 3,34 e que a gente valida como ok, porque é um registro que está dentro desse intervalo de 3 a 4. Então, essa é a mediana. Muito bem, aí vamos às medidas separatrizes, que a ideia é igual à ideia da mediana, tá? Então, esses valores separatrizes, eles vão ser aqueles que vão dividir a sua distribuição em iguais intervalos percentuais. Então, no caso dos quartis, os quartis, eles são registros,
tá? Q1, Q2 e Q3, que vão dividir a sua distribuição de 25% em 25%, ou seja, vai dividir a sua distribuição em 4 níveis de percentual, certo? Sendo que o Q2, o segundo quartil, vai coincidir com a mediana, que é o 50%, né? A mediana é o dado 50%, dado central, tá? Então, o cálculo é exatamente o mesmo. Só para, antes que eu esqueça, deixa eu definir aqui, porque em alguns livros pode ser que vocês encontrem isso aí. É o intervalo interquartil. Interquartil, tá? Esse intervalo corresponde ao intervalo de Q1, do primeiro quartil, até o terceiro quartil, ok? Pega os 50% dos dados centrais da minha distribuição, tá? Do meu conjunto de dados, tá? Bom, mas então vamos ver, mais adiante a gente vê como calcula isso, né? Porque da mesma maneira eu vou identificar a posição e vou entrar numa fórmula igual à fórmula da mediana. Bom, os DCIs, como o próprio nome já diz, vai dividir o seu conjunto de dados de 10 em 10%, tá? Então, eu tenho aí 9 DCIs, tá? E, de novo, o quinto decil vai coincidir com o segundo quartil, que, por sua vez, coincide com a mediana. Bem, os percentis é que são mais falados do que os decis, né? Decil a gente quase não encontra isso, né? A gente encontra mais percentil mesmo. Aí sim, vai de 1 em 1%, né? Então, percentil é de 100%, tá? De 100. Então, eu tenho aí 99 percentis, vamos colocar. E aí, como é que a gente faz o cálculo desses percentis? Uma vez que eu mostro para vocês o cálculo dos percentis, fica equivalente o cálculo para os quartis e para os decis, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é a posição desse percentil I. Então, por exemplo, se eu quiser o percentil 30, tá? O meu I é 30, né? Então, eu vou calcular 30% dos meus registros, né? Por isso que fica I vezes N sobre 100, tá? Então, eu estou calculando 30%. Essa vai ser a posição do percentil 30, né? Aí, depois eu entro na minha fórmula, que é a mesma fórmula da mediana. A única coisa que vai mudar é que aqui eu vou pegar a formulinha da posição, igual eu peguei lá na mediana, que é N sobre 2, né? Que seria 50% né? De N. Isso dá N sobre 2, entendeu? Então, é a mesma fórmula, tá? Eu não vou ficar aqui de novo falando o que é cada coisa. Então, por exemplo, né, vamos calcular esse exemplo aqui. Observe o resultado de uma pesquisa sobre o número de unidades vendidas por dia de um determinado produto durante 70 dias. Então, é tipo assim, passo o primeiro dia, vou registrar. Quantos eu vendi? Tantos. Passo o segundo dia, vou registrar. Quantos eu vendi? Tantos. Então, essas unidades vendidas, eu encontrei registros que vão de 0 até 100. Tá? Vamos colocar assim. E aí, o que está perguntando aqui é o primeiro quartil da distribuição. E o que é importante, ó, interpretar esse número, né? Então, vamos primeiro localizar o intervalo. Então, eu tenho lá a posição do percentil 25, que é a mediana, tá? Vai ser 25 sobre 100, 25% de 70, que deu 17,5. Então, eu vou fazer a minha frequência acumulada, noto que está no segundo intervalo, né? Então, no intervalo de 20 a 40. Aí eu coloco lá, né? Q1, que é o primeiro quartil, que é o P25, vai ser 20 mais 17,5, menos a frequência acumulada anterior, que é 6, tá? Dividido pela frequência do intervalo, que é 13, vezes 20, que é o tamanho do intervalo, né? A amplitude do intervalo. Isso deu 37,69. Vamos arredondar para 38, né? E, de fato, é um número entre 20 e 40, tá bom? Vamos arredondar para 38. Agora, vem lá. Qual é a interpretação que eu dou? Significa que em 25% daqueles 70 dias, tá?
foram vendidas menos do que 38 unidades. Repara, não eu não estou dizendo que foram vendidas 38 unidades até eu ter completado 25% dos dias. Não é isso, não. Tá? Entendeu o que eu estou falando? É tipo assim, eu vou acumulando todas as minhas vendas, aí quando eu vendo 38 unidades, eu vou lá ver que dia que é. Não, não é isso não. Né? Porque se fosse assim, a minha tabela não seria essa, seria formulada de forma diferente. Tá? Então, a interpretação desse número aqui em questão é que em 25% dos dias, em 25% desses 70 dias, ou seja, em 17 dias e meio, vamos colocar assim, tá? Ou em 17 dias eu vendi menos do que 38 unidades em cada um desses dias, tá? Em cada um desses 17 dias. Essa é a interpretação. Bom, aí a gente encerra aqui, tá? Essa parte aí de medida de tendência central. E vocês têm lá no material de aula exercícios de tendência central, né? E lá vocês podem fazer todos aqueles exercícios. Eu estou disponível para qualquer dúvida. E eu estou preparando também as respostas, tá? Então, tá tudo lá disponível para vocês. Então, bom trabalho aí para vocês, bom estudo. O próximo vídeo vai ser sobre medidas de dispersão, né? Que eu vou explicar desvio padrão, né? Desvio médio, essa coisa, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, bons estudos. Bye, bye.